O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, aqui no canal do Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e com você em mais uma aula do nosso ESD Livro 3, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Hoje nós vamos trazer para você a aula de número 27, onde nós vamos analisar a cura da hanseníase. Se você já conhece o nosso canal, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E se você está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Confira! Meus queridos amigos, hoje nós vamos então explicar, à luz do Espiritismo, a cura dos enfermos que possuíam hanseníase e identificar as lições transmitidas por esta cura, porque nós sabemos que em tudo que Jesus fazia havia algo além do óbvio. Claro que ele estava ali curando uma enfermidade física, orgânica, mas o objetivo de Jesus, e é isso que nós vamos ver no decorrer da nossa aula, era curar essencialmente o nosso espírito, as enfermidades da nossa alma, porque lembremos que o nosso corpo apenas reflete as doenças e enfermidades da alma. Então, nós vamos ter a oportunidade de analisar e estudar exatamente como as curas da hanseníase se operaram e o que Jesus nos ensinou através de cada uma delas. Trazemos inicialmente para você a primeira passagem evangélica, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 42. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. A hanseníase é doença expiatória que atinge mais de 11 milhões de pessoas em todo o mundo. Surgem em cada ano cerca de 700 mil casos novos da doença no mundo. No entanto, em países desenvolvidos é quase inexistente. Por exemplo, a França conta com apenas 250 casos declarados. Nós sabemos o quão difícil, o quão estigmatizada é a doença da hanseníase.
exatamente porque ela causava uma completa deformidade no organismo, pois até que se encontrasse a cura, a doença ia realmente causando uma deformidade orgânica, e com isso, como a doença é uma doença contagiosa, as pessoas precisavam, desde sempre, serem afastadas da sociedade e do convívio normal. Por isso que a doença, ela tem esse caráter expiatório, exatamente em função de toda essa carga difícil e desafiadora que vem com ela. Embora atualmente nós saibamos que a doença já tem cura, já é possível paralisar a doença, de modo que ela não cause mais os prejuízos que causava no passado. Mas lembremos, nós, na grande maioria, em função da nossa condição hoje ainda na Terra de espíritos imperfeitos, essas enfermidades, elas decorrem naturalmente de um processo expiatório. Mas observem bem, não significa dizer que 100% das pessoas que vêm com essa doença, por exemplo, estão em caráter expiatório. Pode ser uma prova escolhida pela própria pessoa para continuar, acelerar o seu processo de evolução e depuramento. Então, lembremos que nós não podemos, pela doença em si, pela dificuldade do problema, colocar que tudo se dá à conta de um caráter expiatório. Não é assim. Mas, preponderantemente, nós estamos diante de uma expiação. A cura de leprosos ou portadores de hanseníase, atualmente não se fala mais lepra, mas hanseníase, e de tantas outras doenças realizadas por Jesus, teve como base a fé do enfermo. E nós vamos hoje, na nossa aula, a literatura da nossa aula destaca muito a importância da fé no processo de cura. Nós já estivemos falando sobre a importância da fé para a cura, e aqui vai ser novamente reforçado esse aspecto. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. A expressão limpar-me não sugere exatamente um processo de cura, ainda que o desaparecimento das lesões tenha sido imediato após o toque magnético de Jesus. Então, nesse slide, quais são os destaques? Para o poder magnético que todos nós temos, e essencialmente Jesus tinha o poder magnético em função, claro, da sua pureza, seu poder magnético era, enfim, era o máximo. Mas esse poder magnético, ele atua, ele é potencializado pela fé, pela confiança daquele que está ali almejando a cura. Nós já tivemos a oportunidade de falar em outras aulas que a cura, nesses casos, ela pode se operar pela ação única e exclusiva da pessoa, do magnetizador, no caso Jesus, como no caso das curas que ele operou, onde as pessoas sequer estavam lúcidas, como no caso, por exemplo, da filha de Jairo, do próprio Lázaro. Há aquelas situações onde a cura se dá pela ação única e exclusivamente do paciente, como no caso da mulher hemorroíça, e pode se dar pela ação dupla do paciente e do magnetizador, como é o caso aqui. Então, a fé dele, a vontade dele, a confiança dele dá um poder, uma força maior a essa ação magnética, fazendo com que o processo de cura seja ainda maior, ou que ele se opere, tá?
Quando nós lemos aqui a expressão limpar-me, não sugere exatamente um processo de cura, está querendo dizer o seguinte: há uma cura orgânica. Só que aqui vem o que nós estávamos explicando lá no início. O objetivo de Jesus não era curar o corpo, mas curar a alma. E se aquela doença é um reflexo do espírito, significa dizer que o corpo estava limpo, mas que se não houvesse, por parte dos beneficiados, uma mudança de conduta, de postura, se não passassem eles a vivenciar as leis divinas, mantendo o seu espírito enfermo, o que ia acontecer? Novamente o corpo iria enfermar, se não dessa doença, de uma outra. Então, o que Jesus queria, na verdade, era proporcionar a cada um deles o momento, a oportunidade, a condição de reformarem-se intimamente através, por intermédio da cura alcançada no corpo. Que eles ali fossem buscar Deus, glorificando, mudando a sua vida e tornando-se pessoas melhores. Então, percebam que a cura física era, na verdade, claro, uma forma de mostrar o poder e a força e a misericórdia divina, mas também um instrumento para ajudá-los a alcançar a cura espiritual. A limpeza, então, do corpo não é a cura real, mas é a condição essencial para que ela se dê. A cura real é sempre do espírito, não do corpo. Jesus pôde limpar o leproso das chagas existentes em seu corpo físico, como forma de auxiliá-lo na cura espiritual. Cura essa que, tratando-se do espírito, só ele mesmo, o enfermo, poderia fazer através do tempo, pela vivência no bem. Claro que Jesus estava ali dando todo o suporte, todo o apoio para que essa cura do espírito acontecesse, mas ela é individual. Ele, o enfermo, é que poderia, que deveria, que estaria apto para, através da mudança no decorrer do tempo, das suas posturas, dos seus pensamentos, tornar-se uma pessoa melhor. E é isso que nós vamos ver na segunda passagem, que acontece com um dos beneficiados, mas não aparentemente, não com todos. Porque em um houve uma mudança real do espírito, dos outros não. Então a hanseníase de hoje contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo. Ontem, soberbo e egoísta, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo. O legado que hoje recebeu é de responsabilidade antes que de merecimento. O Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde e ingrato, mas a sua renovação. A cura mais importante não se restringe à forma, e sim ao espírito. Aqui, então, falando o que pode ter ocasionado para aquelas pessoas que vêm num processo expiatório a hanseníase na atual existência. Então, ele diz aqui que no passado eram pessoas soberbas, egoístas, que abusaram do corpo e, como ele diz aqui, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos, ou seja, em função da sua soberba, do seu egoísmo, oprimiu a muitos corações e abusou do corpo. Então, agora, como ele diz aqui, no seu legado da responsabilidade, porque a lei de causa e efeito, ela é imutável, Deus é um Pai de misericórdia, mas é um Pai de justiça também. A sua justiça não é cega, de modo que tudo aquilo que fizermos de bom e de ruim está lá escrito na contabilidade divina. E nós iremos, no momento certo, na hora certa, arcarmos com a responsabilidade pelos nossos atos impensados. Por isso que ele diz aqui, Deus não nos deseja a punição, mas a renovação. E voltemos a repetir aquilo que nós falamos sempre. Temos a oportunidade do aprendizado pelo amor, através do exemplo, através da prática das virtudes, das leis divinas,
Mas quando nós, pelo nosso livre-arbítrio mal direcionado, optamos por escolhas infelizes, estamos também escolhendo para nós uma colheita difícil, de dor, desafiadora. Por isso que hoje, quem eventualmente encontra-se nessa condição, pode estar aí colhendo esse legado de responsabilidade. E agora nós vamos ver uma segunda passagem, também muito interessante, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, que nos fala da cura de 10 leprosos, mas que apenas um voltou para agradecer, para se prostrar diante de Jesus e do que foi, do benefício recebido como forma de gratidão sincera. E Jesus ali diz, então, que esse samaritano foi realmente curado, dando-nos a entender que os demais, embora tenham sido beneficiados naquele momento, aquela provavelmente, estamos aqui num processo de elucubrações, nos leva a crer que os demais não iriam permanecer verdadeiramente curados, porque não houve neles uma modificação íntima, interna, do espírito, que é o objetivo maior de tudo. Jesus aqui estava para curar os nossos espíritos. Então vamos ler a passagem. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te curou, te salvou. Então, aqui há 3 pontos diferentes entre este relato e o que nós acabamos de ver no Evangelho de Marcos. Então, vamos pontuar. Primeiro, o número de doentes atendidos é maior, 10 vezes, 10 em vez de 1. Aqui foram 10 curados simultaneamente. Na outra passagem, 1 apenas. 2. A limpeza das lesões não foi por contato magnético direto, mas por irradiação natural das energias superiores do Cristo. Vocês viram que os 10 leprosos haviam parado mais distante? E aí eles clamaram em alta voz para que Jesus tivesse misericórdia deles? Então, naquele momento, houve o que? A irradiação natural do fluido das energias superiores do Cristo, que alcançaram aqueles 10 rancenianos e eles foram limpos, ou seja, foram curados da sua enfermidade orgânica. Então, não houve o contato magnético direto, mas houve a irradiação, mostrando mais uma vez o poder dos fluidos do nosso mestre querido, que era um espírito puro. 3. Jesus deu a instrução de informar a cura aos sacerdotes, que é fato incomum. Por que razão Jesus instruiu os doentes para relatar o acontecimento aos sacerdotes? Na verdade, nós sabemos que naquela época, como nós dissemos, as pessoas que eram rancenianas, elas eram afastadas da sociedade, elas não podiam mais ter uma vida normal junto aos seus familiares, uma vida de cidadão. Então, quando Jesus dizia para que eles fossem se mostrar aos sacerdotes, Jesus não estava querendo ali mostrar o seu poder, mostrar o fato dele ter curado, como se ele estivesse se vangloriando ou fazendo propaganda da sua cura. Não era esse o objetivo. Jesus, na verdade, queria integrar, possibilitar
a integração, o retorno dessas pessoas à sociedade e à vida de comum, de cidadão. Então, quando eles se mostravam limpos e curados, eles tinham, eles permitiam, ou seja, lhes era permitido o retorno à família, à sociedade, ao trabalho, à participação nas sinagogas, ou seja, eles voltavam a ter uma vida normal. Então, Jesus estava, na verdade, preocupado com as pessoas, como sempre, não preocupado em ou querendo, na verdade, dar publicidade dos seus atos e da sua cura. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Este, pela fé que possuía, foi efetivamente o único curado. Jesus disse: tua fé te curou. Os demais receberam a oportunidade de merecer a cura definitivamente. O que significa isso? Que eles estavam com o corpo curado, mas, como eles não demonstraram naquele momento uma mudança, uma transformação íntima, sincera e verdadeira, a depender das suas condutas, de suas condutas a partir dali, a doença poderia ou não voltar. Então, eles receberam a oportunidade de merecer a cura definitiva, mas quem foi definitivamente curado foi o samaritano. Chama a atenção de ser justamente o samaritano a revelar gratidão e ser efetivamente curado em razão da fé que possuía. Os judeus desprezavam os samaritanos em razão das divergências políticas e religiosas, considerando-os hereges. Após o cisma das 10 tribos de Israel, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Então havia uma aversão profunda, datando da época da separação, que perpetuou-se entre os dois povos e que evitavam, ambos, todas as relações recíprocas. Então, o que aconteceu? Os samaritanos, eles eram considerados hereges. Então, eles eram discriminados, eles eram julgados, eles eram realmente considerados personas não gratas. E, em tese, os outros, que eram aqueles que eram considerados os ortodoxos, em tese, seriam eles, já que eles não eram hereges e nem se consideravam assim, deveria ter sido eles a voltarem e darem graças a Jesus. Mas quem voltou? O samaritano. E aqui não foi uma parábola contada como a parábola do samaritano, não. Aqui foi um caso real. O que nos mostra e que Jesus sempre aproveita para mostrar que, na verdade, não é o rótulo, não é o título de ninguém. Eu me intitulo samaritano, eu me intitulo judeu ortodoxo, eu me intitulo espírita, eu me intitulo cristão protestante. Não é o rótulo, são as ações. Vamos olhar o conteúdo, as ações, as obras de cada um. É ali, pelas obras que se reconhece o verdadeiro cristão, pelos frutos que se reconhece a árvore. Então, para tornarem a época maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, os samaritanos construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros posteriormente anexados. Além disso, seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. Ou seja, eram as pessoas que teriam um comportamento diferente, seguindo o entendimento dos judeus ortodoxos. E foi exatamente o samaritano que agiu de forma diferente. A cura realizada por Jesus atendeu, pois, a objetivos maiores, que não só a cura física, que chegam até nós, após a sucessão dos séculos, como lições inestimáveis. Curando indistintamente os judeus e os samaritanos, dava Jesus ao mesmo tempo uma lição e um exemplo de tolerância, e fazendo ressaltar
que só o samaritano voltar a glorificar a Deus mostrava que havia nele maior soma da verdadeira fé e de reconhecimento do que nos que se diziam ortodoxos. Fora mister que tal se verificasse, para que ele pudesse dar a lição que tinha em vista e tornar-lhes evidente a ingratidão. Quem sabe se eles terão se beneficiado da graça que lhes foi concedida. Quem sabe se os outros 10 realmente os outros 9 permaneceram curados, se beneficiaram da graça. Nós não sabemos. Mas, pelo acontecido, pode ser que não. Em comparação, o samaritano, esse sim, verdadeiramente alcançou a cura. Dizendo ao samaritano, tua fé te salvou, dá a Jesus a entender que o mesmo não aconteceu aos outros. Porque Jesus não queria? Não. Porque cada um não aproveitou aquela oportunidade. Jesus bate a nossa porta. Jesus está aqui para nos curar das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, de tudo que não nos faz bem. E nós estamos aproveitando a oportunidade, a presença, a companhia do Mestre para nos curarmos? Será? Fica aqui a reflexão. Portanto, devemos considerar que, independentemente dos benefícios que recebemos ao longo da jornada evolutiva, a gratidão é uma virtude que deve ser cultivada. A gratidão e a fé do samaritano doente são sentimentos admiráveis que devem ser estimulados em todos os círculos do relacionamento humano. Nós precisamos realmente lembrar de agradecer a tudo. Agradecermos por estarmos vivos, por termos saúde, ou mesmo pela doença, pelas dificuldades, que nos fazem repensar atitudes, que nos trazem reflexões, que nos auxiliam na evolução. Lembremos que o objetivo das dificuldades e das provas não é prejudicar, maltratar, ferir, fazer nenhum de nós sofrer. O objetivo é nos levar à reflexão, à mudança, à renovação de postura. É difícil? É doloroso? É. Por isso mesmo, nós precisamos aproveitar essas oportunidades ao máximo para aprendermos aquilo que nós necessitamos e, com isso, empreendermos os esforços para sair daquela condição que nos machuca e, de alguma forma, nos faz sofrer. Diante da lição eloquente deste soberbo episódio, cumpre imitarmos o samaritano. Cultivemos, portanto, a fé, e não uma fé. Identifiquemo-nos com a religião, não com uma religião. Pertençamos à igreja, e não a uma igreja. Seja o nosso culto da verdade, o da justiça, o do amor. É tal o que Jesus ensina e exemplifica em seu santo evangelho. Ou seja, quando nós estamos falando cultivar a fé e não uma fé, não é uma fé protestante, uma fé espírita, uma fé católica, mas é a fé ampla e restrita, baseada no amor, na verdade, na justiça. A igreja, no sentido de que a igreja simboliza toda a vivência da lei de amor, seja ela em qual igreja, em qual culto, em qual crença estiver. Nós precisamos nos unir, queridos irmãos, e não nos tratarmos como se fôssemos inimigos, porque temos ou professamos uma crença diferenciada. Vamos trabalhar isso em nossos corações, aprendermos a conviver com as diferenças e crescermos todos juntos como irmãos. Como diz aqui, esse é tal o que Jesus ensina e exemplifica em seu santo evangelho. E fica, então, aqui essa mensagem final para as nossas reflexões. Como é bom nós termos a oportunidade de estudarmos com Jesus para lembrarmos, relembrarmos das suas palavras e, com isso, irmos pouco a pouco transformando o nosso coração ainda tão imperfeito, orgulhoso e egoísta. Mas vamos chegar lá, com certeza.
Meus amores, finalizamos então mais uma aula do nosso EAD Livro 3. Muito obrigada sempre pela sua participação, pelo seu carinho. Deixo aqui para vocês as nossas redes sociais, nossos canais no Instagram, nosso canal no YouTube, nosso canal no Telegram, nosso site, nossos e-mails, nosso WhatsApp, Telegram, para que você possa nos contactar se for do seu interesse. Meus amores, meus queridos amigos, então, muitíssimo obrigada pela sua presença. Se você gostou e quiser curtir a nossa aula, nós ficamos muito felizes, muito obrigada. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que este encontro, que este vídeo pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.